Meu nome é Tamires Felipe Rosa. Eu vou falar do meu trabalho que tem o título Ataque à Escola Pública, como lidar com a violência a partir do psicodrama no Sistema Único de Saúde. Eu sou formada pela Unesp de Assis, estou na formação do nível 1 da SOPS. Infelizmente, eu atuava na região. E digo infelizmente porque na minha terapia, na minha supervisão, em todos os espaços eu só chorava e eu não conseguia entender o porquê daquilo. E até hoje me emociona falar disso. Porque foi um momento muito difícil na minha carreira. E o quanto é importante estar aqui e falar disso, porque é o auge da minha carreira ao mesmo tempo de ter coragem, de estar junto dessas crianças vítimas de um sistema, de uma macropolítica que gera isso, que gera esse desconforto. E vamos lá. Teve um momento em que os psicólogos foram chamados, convidados, todos os psicólogos da unidade básica foram convidados a estar nessa escola depois de reaberta. E eu estive lá. O cenário, eles pintaram a escola, remodelaram essa escola, mas a dor estava ali presente no corpus daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles professores. A gente via no pátio crianças chorando, crianças falando que ainda estava vendo essa professora ali sentada, às vezes ia até o lugar e achava que aquele corpo era daquela professora que faleceu. Muitas crianças, adolescentes, se culparam por ouvir ela clamar por socorro e eles não terem como socorrer aquela professora. Muitos adolescentes que já traziam sofrimentos antigos de violência e só foi amplificando, né? Histórias de abuso apareciam no meio de uma conversa, porque eu fui me inserindo nesses pequenos grupos, tentando acolher esses adolescentes enlutados de alguma forma. A gente foi percebendo que existia uma divisória entre aqueles alunos que concordavam com a ação do garoto, que, ao meu ver, eu achava que isso não queria existir, mas existia. Na escola tinha alunos que achavam heróico o ato do menino e uma grande maioria achavam que era vítima. E após essa ação na escola, a coordenadoria de saúde me chama de lado e fala: Tamires, tem um caso sigiloso para você de uma garota com suspeita de ser cúmplice do menino que matou a professora. Aquilo veio como uma bomba e eu fiquei... Eles colocaram como se fosse um dossiê no meu colo, falando que a menina tinha histórico na polícia, um monte de instituições em cima de mim e da menina. E eu tinha que acolher essa garota no espaço público, né? No SUS, na UBS. A Deise Bispo, a Delsa aqui presente, eu acho que me escutaram muito, meus amigos também, de me fortalecer e de falar: Tamires, você vai ter que ir, você vai ter que acolher essa criança, essa adolescente de 13 anos. Foi solicitado terapia individual para essa adolescente. E eu questionei por que tem que ser individual. Eu estava começando a criar um grupo de alunos que se colocava vítima naquela situação, se reconhecia como vítima. Eu falei: por que ela não pode estar dentro desse grupo? E a coordenadoria falou: não, porque é importante separar os conflitos, é importante ter separado, assim como a gente faz na escola. Na escola se dividiu quem era a favor do menino, que achou o que o menino fez um ato heróico, e das vítimas. E trabalhando muito, a gente, né, em supervisão, percebi, a gente, psicodrama, né,
a psicologia trabalha com os conflitos, não tem como a gente separá-los. E eu insiro essa garota que vem com vestimentas, capuz, vestimentas largas, moletom, vem no primeiro encontro dessa forma. Eu coloco ela no grupo, depois de acolher algumas vezes individualmente ela. E a cena que eu trago aqui, que eu escrevi, foi o quanto tinha um mal-estar, que para mim aquela menina representava um elefante branco na minha vida, no contexto, o que eu faço com essa menina? Porque Ministério Público mandando mensagem, qual é o diagnóstico que você vai dar para essa menina? E eu fiquei comprimida entre olhares institucionais da polícia, Ministério Público, Coordenadoria da Saúde, fiquei comprimida nesse lugar do que eu faço? A quem eu devo responder? E eu acho que muito reflexão, muito no espaço, né? De rever essa minha prática, o que eu estou fazendo no SUS. E eu percebi, eu vou fazer acolhimento, é isso que eu tenho para fazer, eu não vou fazer diagnóstico, não vou enquadrá-la em nada do que eles querem. E com isso, trabalhando, né, em supervisão, a gente concretiza o elefante branco no meio do set terapêutico. E só arrematando, o grupo que eu fiz, foi os pais dos adolescentes, crianças, junto. Às vezes não era pais, era avô, que vinham juntos, né? A ideia era fazer uma semana com esses pais, outra semana com os adolescentes, e outra semana todos juntos. E eu fui percebendo o quanto que os pais não conseguiam acolher aquela criança, o quanto que era difícil falar de um trauma coletivo com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Então a gente foi trabalhando também os traumas e lutos dos pais, de alguma forma. O que remetia aquele acontecimento na vida dos pais? E a gente foi trabalhando isso, mas sempre as sessões não se falava sobre o ataque na escola pública. Então, depois de uns 3 meses, com aquele mal-estar, por que eles não falam sobre isso? Por que eles não falam sobre isso, sendo que a proposta do grupo era falar sobre isso? Eu convido a psiquiatra da minha UBS, que não sabe de psicodrama, convido a nutricionista que faz a auriculoterapia e falo, vamos entrar junto nesse grupo comigo? Vamos fazer acontecer alguma coisa diferente? Porque eu também sentia que sozinha eu não ia conseguir. E a gente cria uma concretização da cena, de um biombo no meio da sala. E o biombo era o elefante branco. E aí a gente foi perguntando, e todo mundo, eu pedi como se fosse algo natural, sentem-se, e uma roda e um biombo no meio, sentem-se. E aí a gente começou a conversar, sendo que tinha pessoas do lado de lá do biombo que não viam as pessoas do lado de cá. E eles achavam aquilo natural, eles não questionaram, eles tinham um incômodo ali no meio deles, mas eles não falavam sobre o biombo. Então a gente começou a falar, falei, nada está incomodando vocês? Tá estranho, mas nada era falado. Então a gente incentivou que eles olhassem para esse biombo e o que vocês querem fazer com isso? Que paralisa a vida de vocês, que está no meio da vida de vocês e vocês não querem falar. E os adolescentes trazem uma proposta muito criativa para isso. Faz desenhos, colore o biombo, faz o que... Do outro lado, que eram os pais, né? Enfim, os que acolhiam, né, os responsáveis, fizeram escrita, tipo num quadradinho pequeno, assim, no papel. E aí a gente foi vendo quanto que os adultos, né, responsáveis, eles têm menos recurso até do que aquelas vítimas, do que aqueles adolescentes que viram tudo aquilo acontecer. Então, a gente juntou tudo isso, e aí o que a gente quer fazer com esse biombo que está atrapalhando a gente? E aí eles transportaram para um lado, para o outro, fizeram algo diferente com isso. E eu acho que o psicodrama me ajudou muito, assim, a estar junto com essas crianças, com esses adolescentes, porque foi algo que eu nunca imaginei estar à frente disso. Porque é algo que eu acho que mexe com todo mundo. Um lugar que estrangula, e ainda mais quando vem com diretrizes, assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eu percebo que a escrita desse trabalho e apresentar para vocês é um lugar de
eu digeri tudo que foi, toda a pressão que meu corpo sofreu em acolher todo esse grupo, os pais, as instituições que esmagam a gente também, e trazer isso como uma potência, de perceber, isso virou uma potência, de estar assim, lisonjeada de estar com todos vocês aqui e me sentir feliz, assim, ainda mais no dia do meu aniversário, gente. E obrigada.